Então, hoje eu tô aqui pra pedir perdão mesmo, porque a história foi contada, mas eu coloquei na terceira pessoa como se fosse outra pessoa, mas não foi. Então, me perdoe. A história aconteceu, foi comigo. Esse testemunho é meu. E Satanás não vai roubar essa alegria de exaltar o nome do Senhor através da minha vida. Oi pessoal, tudo bom? Esse vídeo é um pedido de desculpas, porque em 2013 eu gravei um vídeo para esse canal contando uma história verdadeira, mas eu omiti. E por muitos anos, por vários anos, na verdade, Deus tem me trazido à memória, porque o que Ele fez na minha vida deve ser contado de forma integral e não parcialmente. E por vergonha humana de expor minha vida naquele instante, porque hoje isso nem é mais vergonha. Quem é próximo a mim, ou até mesmo pessoas que chegam a mim e citam qualquer assunto parecido com esse assunto que eu falei, eu conto meu testemunho. E através do meu testemunho, algumas vidas já foram edificadas, mas eu não gosto de algumas, eu gosto de várias, de milhares, porque nós somos boca de Deus e Deus nos faz experimentar testemunhos e histórias para contar, para espalhar aquilo que Ele fez. E eu acredito que eu exaltei pouco o nome do Senhor. E Ele não merece pouca honra, Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele merece todo o louvor. Então, se você é nova aqui no canal e não sabe nem do que eu estou falando, você pode voltar, posso deixar o link aqui na descrição do vídeo, de um vídeo que eu gravei em 2013, falando sobre um assunto bem peculiar que vocês já devem ter visto aí pelo título do canal, sobre vaginismo. O vaginismo, na verdade, nada mais é do que uma contração involuntária do músculo vaginal que não permite, né, a pessoa que tem, eu acredito que é uma ansiedade. Hoje, eu não leio mais sobre o assunto, não pesquiso mais sobre o assunto, porque não mais vem ao caso, mas na época em que eu me aprofundei disso, eu descobri que o vaginismo nada mais é do que algum trauma que você viveu ou você experimentou algum tipo de convívio social onde você foi ensinada, onde simplesmente sua mente bloqueia e acredita que seu corpo não consegue ter atividade sexual. E assim aconteceu comigo, né? Logo que eu gravei o vídeo, eu contei a minha vergonha. Quando eu gravei o vídeo, eu já estava curada, e eu falo curada não porque vaginismo é uma doença, mas eu acredito que sim, é um problema emocional, é um problema de ansiedade, onde envolve traumas, então a gente pode trazer para a parte das doenças emocionais, mas eu acredito que eles não caracterizam assim como doença, entende? Mas eu chamo cura porque eu fui liberta desse medo, né? Nós que somos cristãos acreditamos que a palavra de Deus nos liberta de todo medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Então aí já é uma chave para a gente identificar que o medo é um espírito. E nós, como os filhos de Deus, nós temos poder de mandar o espírito do medo ir embora. É assim que eu creio. Se você crê diferente, essa é a minha visão, né? E eu creio que o mesmo poder, aí é mais forte ainda, que é algo que, se você se apegar a isso, se você confiar nisso, não há medo que chegue na sua casa. O mesmo poder, gente, o mesmo poder não significa que é um poder parecido, é um poder que se assemelha, não, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, ou seja, tirou Jesus dos mortos, trouxe a vida sobre Jesus, é o mesmo poder que habita dentro de mim e de você, que somos salvos e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E eu me lembro que quando eu gravei o vídeo, eu contei toda a minha experiência, mas eu omiti que era comigo, né? Por medo, por vergonha, por julgamentos. Eu lembro que quando eu gravei, eu já estava completamente curada, né, desse trauma. E na verdade eu quero contar para vocês, né? Eu não espero que o vídeo não fique longo. Não é essa a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é realmente testemunhar daquilo que o Senhor fez comigo e Ele vai fazer com você. Porque se Deus tem me incomodado quase 10 anos, né?
quase 11 anos, na verdade, para vir gravar esse vídeo, porque eu creio que existe alguém do outro lado que está precisando ouvir essa palavra, né? Então, logo, eu namorei 7 anos e eu sempre fui cristã, eu sempre fui criada na igreja. O Fabiano aceitou Jesus antes de eu conhecer, então ele aceitou Jesus na adolescência e nós tivemos um namoro cristão separado mesmo, né? Onde a gente não conheceu um ao outro antes do casamento, não tivemos relações antes do casamento. E o que é que acontece? Acontece que a gente foi, nosso corpo, a nossa mente foi sempre dizendo, não, não pode, não, não pode, né? E os hormônios da juventude, né? Da saída ali da adolescência, que eu comecei a namorar o Fabiano, eu tinha 15 para 16 anos, a gente sempre vai, enfim, o nosso emocional vai dizendo, não é agora, não pode agora, só depois de casar, só depois de casar. Então, houveram bloqueios onde eu sempre sinalizava para o meu corpo que não era a hora, eu precisava esperar, né? E assim com o Fabiano também. Então, logo que a gente casou, a gente demorou bastante para casar. Nós namoramos 7 anos, né? Então, depois que eu me formei, ele se formou, nós nos formamos no mesmo ano, no final de 2010. Em fevereiro de 2011, no dia 23 de fevereiro, a gente casou. E aí, para nossa alegria, né, a gente preparou não uma festa, que não era o que a gente queria, mas a gente queria fazer viagens para passar nossa lua de mel. Então, nós viajamos e nada aconteceu, né? Simplesmente nada aconteceu. A Marcela travou. A Marcela não conseguia simplesmente relaxar a ponto de ter relações com seu marido, seu então marido, né? Seu namorado de 7 anos que se tornou seu marido. E aquilo gerou tormenta, gerou muita aflição. Meu coração chorava. E, na verdade, tinha poucas informações sobre esse assunto. E esse nome que vocês estão vendo aí não existia na minha mente. Então, na internet pouco se falava sobre isso. Mal tinha vídeo. O YouTube tinha pouquíssimos vídeos. Eram poucos os artigos que falavam e eu nem sabia que esse nome existia. E eu comecei a falar da dificuldade, digitava no Google para ver se aparecia alguma coisa. E eu fui bombardeada só com informações de desespero. Eu fui bombardeada só com testemunhos de que as pessoas já estavam casadas há mais de 10 anos e nunca tinham conseguido, né, ter relações com seu marido. E aquilo só me angustiava. Me angustiava tanto que é outro ponto, é outra chave que eu quero que você preste atenção, né? Eu não sei qual o medo que você está passando agora. Talvez não tenha nada a ver com vaginismo, mas se você é atacada por algum tipo de medo atualmente, fobia, sabe, pânico, se você está sofrendo com isso agora, eu estou gravando esse vídeo para você também. Não é só para você que passou por esse período. O inimigo, ele monta aqui no nosso ouvido e começa a trazer, a batalha começa a se formar na nossa mente. Eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, você não é capaz, né? As outras pessoas são melhores do que você. Para que você casou? Para que você fez isso? Desiste logo do casamento, né? Desiste logo disso que você começou. E começa a vir bombardeios. Mas quando a gente está conectado com a palavra de Deus, como está lá em Filipenses, onde Paulo diz tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Esse seja o meu modo de pensar. Mas eu não tinha tanta força espiritual na época e eu comecei a começar a acreditar nas mentiras de Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso. Então, toda vida que ele vem com falsas ideias, né, conceitos, a gente refuta isso na autoridade do nome de Jesus. Mas eu não tinha tanta força, eu orava, eu jejuava, eu buscava, mas parece que não tinha saída, né? Eu cheguei a ponto de chorar, de dizer não dá mais para mim. E eu quero honrar a Deus pela vida do meu esposo, né? Um homem que eu casei foi um homem realmente separado por Deus para ter paciência, para me auxiliar, para andar comigo e para dizer juntos nós vamos conseguir, né? Nunca me forçou a nada, nunca foi além do que eu podia, mas sempre estava ali comigo, me ajudando e dizendo vamos conseguir, né? E o inimigo bombardeava. Ele já vai fazer 30 anos. Você nunca vai ser mãe. Você nunca vai poder dar filho ao Fabiano. E sempre vinha essas mentiras de Satanás.
e com pouca força, gente. Por isso que eu digo, ah, Marcela, mas é porque você tinha muita fé, é porque você lia a palavra de Deus. Sim, eu lia, mas minha fé era tão pequenininha nessa época, era algo tão irrisório que eu parecia que não tinha forças nem para clamar, sabe? Quando eu clamava, parecia já uma oração repetida. É como se o céu não me ouvisse. É como se o céu tivesse de bronze e não quisesse me ouvir e eu tivesse que viver aquilo eternamente. E a gente começou a procurar por profissionais para ver se tinha algo na área para nos ajudar. E quando eu falava, teve uma vez que eu cheguei a comentar isso com uma ginecologista e ela simplesmente riu de mim. A informação era tão pouca, eu acredito que ainda é pouco se fala em vaginismo. E ela riu de mim, ela zombou de mim. E falou palavras até pesadas, que é porque eu ainda nunca tinha tentado fazer em cima de tal lugar, né, que eu usasse fantasias. E aquilo me machucou muito. Depois fomos indicados aí em outra profissional da área de sexologia, e a mulher simplesmente tinha conceitos que eram totalmente contrários à palavra de Deus. E aquilo me aborreceu de tal forma que eu saí dali desesperada. Eu estava vendo só gastando meu dinheiro e sendo bombardeada com mentiras, sabe? Satanás fez de tudo para usar até profissionais da área que seriam para nos ajudar, para nos apontar caminhos que não eram caminhos que o Senhor colocaria para nós. Até que eu achei um livro que era só em inglês, mas tinham acabado de fazer esse livro em português e eu comprei ainda pelo eBay ainda. Era pouco, falava sobre e-commerce, vendas pela internet, era coisa pouca, mas eu consegui comprar. E esse livro, eu nem tenho mais ele. Eu acho que eu cheguei a mostrar no outro vídeo, eu não lembro, mas eu acho que eu cheguei a mostrar no outro vídeo. Mas eu li aquele livro, eu me debrucei em cima daquele livro, e enquanto eu estava lendo, o Senhor me mostrou no Orkut, gente, ainda, uma profissional da fisioterapia, e eu louvo a Deus pela vida dos fisioterapeutas, e eu nunca vou esquecer o nome dela, eu não tenho mais contato com ela, não sei mais nem se ela atende nessa área, mas enfim, é a doutora Sandra Rebouças, de Fortaleza. Ela muito me ajudou nessa área. Eu comecei a ir para sessões de fisioterapia com ela do assoalho pélvico. Eu entendi que era um problema no assoalho pélvico. E eu lembro que eu chegava naquela clínica, só tinha pessoas da terceira idade, porque tem problemas de incontinência urinária. E eu tinha que ficar sentada ali, esperando ser atendida. E eu acho que as pessoas nem entendiam por que eu estava ali. Mas, com a ajuda de Deus, com muita oração e com a ajuda, né, da fisioterapia, o Senhor nos ajudou e finalmente, né, eu consegui, depois de 1 ano e 9 meses de casada, eu consegui ter minha primeira relação sexual com meu marido. 1 ano e 9 meses de casada. Isso mesmo. Então, muitas pessoas no meu namoro julgavam que eu já era junta com meu marido. Na época do meu namoro, minha cidade é pequena e meu namorado, atual marido, dormia algumas vezes na casa da minha mãe, em quarto separado, mas quem vê de fora só sabe julgar e apontar, e as pessoas já julgavam que a gente estava praticamente juntos, né? E então foram períodos difíceis que talvez pessoas que apontaram isso, né, nem sabem. E mesmo depois de casada, eu ainda esperei 1 ano e 9 meses. Um Deus que me honrou, sabe? Um Deus que me fez enxergar as artimanhas do maligno, mesmo que no começo eu tivesse enfraquecida, mesmo que no começo eu comecei a dar ouvido às mentiras de Satanás. Esse Deus me reergueu, sabe? Porque é isso que a palavra dele diz, que quando a gente clama a ele, quando a gente busca, quando a gente bate, a porta vai ser aberta. Então, eu não sei qual é o medo que você está enfrentando aí. Eu precisava gravar esse vídeo quase 11 anos depois, e hoje eu falo com muita alegria e prazer. Meu maior sonho é me sentar assim na frente de várias mulheres que estão prestes a casar e escolheram esperar, né? São virgens e escolheram esperar e contar o meu testemunho, porque eu acredito sim que existem muitas mulheres que passam por isso e passam silenciosamente. Eu não contava para minha mãe, eu não contava para ninguém, nenhuma amiga eu conseguia desabafar. A única pessoa que sabia do nosso problema, de 1 ano e 9 meses casado, era o meu marido e o Senhor, né? E lógico, as profissionais que eu ia. E
porque aquilo foi muito ruim. Aquilo serviu para ainda mais guardar, sabe? Engolir mentiras, né? Minha mãe perguntava como era que estava o casamento, eu dizia uma bênção, tudo bem, né? Mas só Deus e eu sabia como eu estava por dentro. E quando eu contei para minha mãe, foi um dia antes do Daniel chegar. Eu já estava grávida, o Daniel foi parto marcado cesárea, então um dia antes eu chamei minha mãe, chamei minha sogra e eu contei, né? E quando eu contei o que tinha acontecido, que foi 1 ano e 9 meses, né, nessa luta, nessa batalha, olha que um casal jovem passar 1 ano e 9 meses sem ter relações sexuais, gente, isso não é fácil, não é, não é. E para o homem, então, né, meu marido, nossa, meu marido me honrou, sabe? Não vou chorar, mas, para a glória de Deus, quando eu contei isso para minha mãe imediatamente disse, Marcela, eu passei por isso. Eu passei por isso e nunca recebi ajuda de ninguém e não sabia nem que isso tinha nome. E depois de muitas tentativas foi que eu consegui, mas sofri muito. Então, hoje eu estou aqui para pedir perdão mesmo, porque a história foi contada, mas eu coloquei na terceira pessoa como se fosse outra pessoa, mas não foi. Então, me perdoe. A história aconteceu, foi comigo. Esse testemunho é meu. E Satanás não vai roubar essa alegria de exaltar o nome do Senhor através da minha vida. Eu estou aqui para ajudar você que é mulher e passa por isso. Enfim, o livro nem existe mais, o livro eu já emprestei tanto, porque assim, quem era do meu convívio social, depois eu comecei a contar, e eu emprestava, né? Então não tenho mais o livro para emprestar a vocês, mas procurem, se informem, busquem uma fisioterapeuta boa do assoalho pélvico se você está passando por isso, e não desista. E se o seu medo for outro, você chegou aqui no vídeo assim, sem nem saber o que é isso, veio só por curiosidade mesmo, mas você passa por algum tipo de medo, por algum tipo de onde o inimigo, né, de ciladas onde o inimigo está tentando silenciar, você louve ao Senhor, você declare no reino espiritual que você não é mais escrava do medo. Tem esse louvor, você conhece esse louvor? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filha de Deus. Eu até esses dias disse pro Daniel, ele estava passando por uns medos de criança, né? Eu disse, Daniel, eu vou te contar um segredo, Daniel. Adulto também sente medo, só que nós temos Jesus. E sabe o que é que acontece? A gente não pode mais se deixar levar pelo medo. O medo vai vir, Daniel. A gente que é adulto, a gente sente medo. Mas a gente não é mais escravo do medo. Significa que o medo não vai mais me prender, não vai mais me amarrar, não vai mais me silenciar. Porque nós reconhecemos que somos filhos amados de Deus, né? Que há um Pai que zela por mim, que eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou redimida, eu sou justificada pelo sangue de Jesus. Então eu não aceito o medo, viu? E como o medo é um espírito, eu refuto todo espírito de medo, eu mando embora todo pensamento que se levanta contrário ao pensamento de Deus, a gente manda embora, como está lá na palavra de Deus. Eu refuto todo pensamento que se levanta contra a verdade de Deus, sofismas errados, ideias erradas que se levantam para destruir o conhecimento de Deus. Se levante aí de onde você está e mande embora no nome de Jesus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você vai e pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você vai e pode fazer, em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida, na sua casa, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Que Deus abençoe você.